A graça e a paz de Deus para você que parou para me ouvir mais uma vez. Hoje eu gostaria de compartilhar com você uma porção das Escrituras que está no livro de Salmos 119, no versículo 105, que diz assim: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Essa porção, esse versículo, ele traz tanta riqueza nele em si, que se nós, a partir dele, meditássemos e buscássemos entendimento do que é que o que Deus quis dizer através da boca do salmista para nós, nós iríamos passar horas e horas meditando sobre esse versículo. Então, meus amados, esse versículo ele mostra como Deus da palavra ilumina o caminho, dando direção para cada passo que nós damos. Mas veja bem, aqui fala de lâmpada e fala de luz. A lâmpada não se acende sozinha, não é mesmo? A lâmpada não se acende sozinha. A lâmpada é necessário que nós nos acheguemos a ela e nós colocamos luz nela. Nós precisamos acender. Então, o que é que nós usamos para acender a lâmpada? Não é? A eletricidade hoje, nos dias de hoje, mas naquele tempo era uma faísca de fogo, né? Uma porção de fogo que se pegava e levava até a lâmpada e acendia ela. E quando fazia aquilo, as pessoas tinham luz para poder andar dentro da própria casa, porque as casas eram bem fechadas, havia apenas uma porta estreita para se entrar e uma pequena janela por causa do calor. Então o sol não traria um ambiente muito quente dentro de casa, mas a casa estaria sempre fresca. E no frio da noite também eles estariam mais abrigados, tendo pouca caminho para o vento gelado passar. Então, quando se acendia a lâmpada, podia se mover numa casa escura, né? Porque havia entrado ali luz. E a luz fazia com que eles não tropeçassem, que eles não se esbarrassem, não se machucassem. Então, o salmista, ele comparou essa situação com a palavra de Deus na própria experiência de vida que ele tinha. Então, ele pôde dizer do fundo do seu coração, conversando com Deus, ele disse: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Quando ele disse a tua palavra, é porque ele estava falando com Deus. E luz para o meu caminho. Ele estava mostrando a importância, né? E nós vemos aqui que a luz, ela ilumina os nossos passos. Para os meus pés, ele disse, luz, lâmpada para os meus pés, né? Meus pés significa que quando eu estou diante da palavra, buscando a palavra, essa palavra é para mim, não é para o próximo que não está vendo ela,
que Deus não está falando com ele. Não, amados. Quando nós vamos diante da palavra, essa palavra é para nós. É para nós tomarmos ela com entendimento. Porque é ela que vai ser luz para as nossas decisões, para que ela seja a sabedoria na hora das nossas escolhas, principalmente a longo prazo, para que o nosso caminho não seja desviado por uma má escolha. Então, nós vemos que o tempo todo nós devemos buscar orientação da palavra do Senhor, para nós não desviarmos ou não escolhermos sem sabedoria um destino para o nosso futuro. Porque nós iremos sofrer consequências de passos que nós damos no escuro, sem ter uma visão adequada. Lá em Josué, no capítulo 1, versículo 8, Josué ele recebeu um conselho que a maioria das pessoas já viram esse conselho. E diz assim: não se aparte da tua boca o livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Olha que interessante que nós vamos ligando uma porção com a outra e nós vamos vendo o quanto que é importante a palavra para ela ser a nossa guia. Nós temos a direção, né? Às vezes nós achamos que somos experientes demais e não precisamos buscar nenhuma orientação. Esse é um engano de Satanás. Ou às vezes nós vamos buscar aquilo que o nosso ouvido quer ouvir, né? E Satanás tentou Jesus com a própria palavra. E quando ele estava ali deparado, né, com uma armadilha do inimigo, Jesus também ele recitou algo muito importante. Ele falou, ele combateu o inimigo na hora da tentação, que o homem não viverá só de pão, quer dizer, só de alimento material, só das coisas materiais, mesmo se fosse o maná, mesmo sabendo que Deus é que dá para nós o nosso alimento todo dia, o ser humano não pode viver só de pão, mas que ele vive de tudo o que sai da boca do Senhor, quer dizer, todas as palavras é que faz com que o homem tenha vida. E Jesus, ele trouxe essa mensagem justamente para ensinar, para rebater o mal, que as Escrituras não só uma fonte de sobrevivência para nós que andamos nesse mundo tenebroso, mas sem a palavra de Deus, que foi deixada para nós, escrita, nós precisamos nos alimentar dela diariamente. Então, nós não podemos nos sentir pessoas capacitadas ou experientes, porque isso é um engano do nosso coração. Nós precisamos do guiar do
falar do Senhor em nossa vida diariamente. Diariamente. Então, em todo o Salmo, são revelados ali, nós vemos que o Salmo 119, ele é o maior salmo, né, o maior capítulo dentro das Escrituras Sagradas. E ali é revelado muitas características do quanto que a palavra de Deus é importante, mostrando o quanto que ela é dinâmica na nossa vida, o quanto que ela opera quando nós temos fé e nós andamos pela fé que nos foi revelada, e quanto ela nos ajuda nas circunstâncias reais da nossa vida diária. Então, meus amados, não podemos esquecer de acender a lâmpada para os nossos pés diariamente. E não podemos deixar a luz de lado, né? Não podemos deixar a palavra de Deus de lado quando nós sabemos que andamos por um mundo tenebroso e um mundo que jaz em trevas. Nós precisamos de luz para o nosso caminho. Então, podemos cair em armadilhas se nós não tivermos discernimento. Então, nós precisamos entender que mesmo o Senhor tomando da palavra para nos repreender ou corrigir, a Bíblia, veja bem, ela faz parte dessa luz. E muitas vezes nós abrimos uma porção das Escrituras para lermos e encontramos nela uma repreensão ou uma correção. Nós não queremos ouvir, fechamos a boca de Deus para conosco e viramos nossas costas, mas a Bíblia, ela faz parte dessa luz. É algo que Deus deixou escrito para nos iluminar. Então ela oferece para nós orientação positiva. Orientação positiva mesmo em circunstâncias de repreensão ou correção. Porque o Pai, Ele quer nos conduzir para junto dEle. Ele quer trazer salvação para nós. Ele veio para nos ensinar o caminho em que devemos andar. Ele veio para confirmar que há promessas para aqueles que confiam nele, para aqueles que buscam ele, para aquele que se deixa guiar, se deixa corrigir, se deixa instruir, se deixa liderar pela palavra, se deixa ensinar pela palavra, se deixa confirmar os seus passos pela palavra. Então nós precisamos entender o quanto que Deus fala conosco através das Escrituras. E muitos amados nos dias de hoje têm buscado ouvir de outras fontes as verdades ou conselhos, orientação, ao invés de buscar de Deus. Amado, hoje o Senhor quer nos alertar, nos despertar para nós deixarmos Deus nos guiar, orarmos para que Ele venha nos guiar, para que Ele nos corrija o nosso andar, o nosso viver, que Ele nos instrua e nos traga a sabedoria que nós precisamos, que Ele nos lidere, Ele nos governe, que nós não deixamos ser conduzidos por toda sorte de doutrinas e sermos levados de um lado e para o outro conforme o bel prazer
de homens que muitas vezes não estão vivendo nem praticando a palavra do Senhor. Veja que não há homens e mulheres perfeitas, eu não sou perfeita, ninguém é perfeito, mas nós temos que permitir uma liderança sobre nós, e essa liderança é a palavra de Deus, não é homens, não é liderança de homens, é liderança da palavra. E se nós somos liderados pela palavra, nós vamos nos encaixar no arranjo que Deus quer fazer para nossas vidas. E se nós permitirmos o Senhor nos ensinar, Ele vai nos confirmar, Ele vai nos colocar em posição que nós realmente vamos ter uma vida abundante, alegre, feliz, porque Ele não vai deixar nós em áreas secas. Ele vai nos plantar junto às águas, junto dele. Então, meu amado, não se apresse. O conselho da palavra para nós hoje é não nos apressarmos em ir com a nossa vida de forma sem que o Senhor esteja no governo dela. Jamais nós devemos permitir que a nossa vida, que a nossa alma viva sem o governo do Senhor sobre nós. Então, Deus, Ele quer que a forma da palavra, as instruções que Ele trouxe para nós, nos santifique. Toda a instrução da palavra é para nos santificar. E a santidade, ela envolve que nós devemos ter confiança no Senhor e não no mundo. E muitas vezes nós somos levados, amados, a fazer escolha que vai estreitar o nosso caminho de tal maneira que o caminho vai ser realmente apertado. Mas quanto mais apertado, mais próximos nós vamos estar de Deus. Então, busque o conselho que Deus nos traz através dessa palavra hoje, é que nós devemos agir e buscar a iluminação, buscar acender a lâmpada, né? Trazer a palavra é trazer luz para nós. Então busca a iluminação na palavra de Deus e não na sabedoria do ser humano, que ela é tão curta perto da sabedoria de Deus. Por mais que a gente conheça, por mais que a gente aprenda, por mais que a gente estude, nós nunca seremos comparáveis àquilo que Deus é, àquilo que Deus sabe. Então, meu amado, devemos estar buscando diariamente, como nós necessitamos do pão diário, nós necessitamos da luz diária também para a nossa sobrevivência. Então é essencial que nós tomemos a palavra como porção de vida para nós, como alimento para nós podermos viver. Então não coloque a sua confiança nas coisas, no mundo, porque daqui nada vamos levar. Então nossa confiança não pode estar nas coisas que nós construímos. Isso é idolatria. Nós temos que fixar os nossos olhos para o Senhor e com amor, com entendimento, nós devemos escolher praticar a palavra. Escolher praticar buscar viver, colocar a nossa vida dentro dos padrões, dos conselhos que Deus nos dá. E
E nós temos que dar a isso maior importância do que as riquezas dessa vida, aos ganhos pessoais. Porque a verdadeira alegria, a verdadeira felicidade, saúde e vida que nós temos não é nos nossos ganhos pessoais, naquilo que podemos ter, segurar para nós. Não. Amados, a palavra todo dia nos convida a confiarmos nela, né? O Espírito da palavra, ele está todos os dias falando conosco, e aquele que é sábio, ele ouve o que o Espírito diz, ele ouve o que a palavra diz. Então confie no Senhor e não confie em si mesmo. Tome esse conselho diante das decisões que você precisa tomar, dos caminhos que você precisa escolher para conduzir a sua vida, a sua família, o seu futuro. Confie no Senhor para a segurança financeira. Confie no Senhor, é Ele que provê, é Ele que nos dá, é Ele que nos sustenta. Então não use de sentimentos gananciosos que possam fazer com que você se desvie da palavra de Deus. Que o Senhor perdoe as nossas fraquezas e pecados, meus irmãos, mas nós devemos reconhecer o quanto que nós somos errantes e necessitamos corrigirmos a nossa alma e colocarmos ela em segurança dentro das orientações do Espírito de Deus. Confiar no Senhor é proteção. Então, confiar no Senhor é a segurança para as nossas gerações seguintes. Porque Deus fala que Ele visita a iniquidade dos pais nos filhos até terceira e quarta geração. Mas Ele diz que a beneficência dele alcança até 1000 gerações daqueles que fazem a tua vontade. Então, meus amados, nós, quando estivermos diante de provas, de lutas, de tentações, até mesmo do nosso inimigo, né? Conforme Jesus foi tentado, nós não estamos livres disso. O próprio Senhor foi tentado no deserto e Satanás esteve ali tentando confundi-lo com a própria palavra. Então, nós precisamos agir como Jesus, a confiar em Deus quando confrontado, quando tentados por qualquer inimigo, seja ele qual for, se é espíritos imundos, se é o próprio Satanás, se é pessoas maldosas, inveja, seja o que for que nós estivemos enfrentando na nossa vida, nós devemos confiar em Deus, que Ele é que cuida dos nossos inimigos. Ele luta por nós. Então confie em Deus quando você estiver em qualquer tipo de aflição, qualquer necessidade. Confie em Deus. Confie em Deus em tempos de crises no seu país, na política da sua empresa, nas circunstâncias que você atravessa. Confia em Deus e continua buscando de Deus orientação. Lâmpadas para os seus pés é a palavra do Senhor e luz para o seu caminho. Não esqueça desse versículo, siga-o e não vá adiante sem buscar dele essa luz. Confie em Deus diante das doenças, das fraquezas físicas, das necessidades. Não deixe de confiar e não deixe de orar a Deus. É orando que podemos contar com a proteção de Deus. É falando a Ele que as circunstâncias em que estamos vivendo e a necessidade que temos do auxílio dEle, da direção dEle, é que com certeza Ele vem falar conosco. E Deus, Ele fala conosco através de várias maneiras. Ele fala através de outras pessoas, Ele fala através da natureza,
Ele fala através de sonhos, eu creio nisso. A Bíblia fala de pessoas que sonharam, que Deus falou com eles através de sonhos, mas Ele fala através da tua palavra, e a palavra está acessível a você, na sua boca, no seu coração. Então veja bem, hoje o Senhor te chama para voltar-se para Ele, confiar na sua palavra e orar e pedir que Ele guie a sua alma conforme a sua palavra e te guarda em segurança, te mantenha em segurança. Amém, meu amado? Essa palavra, ela nos chama para nós confiarmos e nos alimentarmos diariamente dela, porque isso nos guardará, nos guiará, nos suprirá. É a nossa força, é o nosso escudo, é a nossa espada. E nós devemos estar revestidos de toda a armadura de Deus, que Deus preparou para nós através da sua palavra, para nós vivermos diariamente nesse mundo. Amém, meu amado? Eu quero orar e confiar no Senhor, porque só Ele pode nos auxiliar, só Ele pode vir ao nosso encontro, só Ele pode mudar a situação que estamos vivendo. Amém? Antes de orar, eu gostaria de pedir para você que compartilhe essa oração, essa palavra e leve às pessoas esse bom conselho. Amém? Deus te recompensará, eu tenho certeza disso. Tá bom? Então vamos orar e confiar mais uma vez no Senhor. Oh Pai Celestial, Senhor, nós confiamos em Ti, nós buscamos de Ti nessa manhã, colocar nosso coração diante de Ti, nos rendermos o nosso dia, a nossa semana, rendermos a Ti a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, entregar, Senhor, a Ti aquilo que somos, aquilo que temos. Senhor, esvazia nosso coração daquilo, Senhor, que não provém de Ti, daquilo que é nosso ego, de todas as contaminações, ó Senhor, que nós fomos contaminados, trouxemos para dentro de nós através de palavras, de ações, de atitudes, ó Senhor, daquilo que vemos, daquilo que ouvimos, Senhor, purifica-nos, limpa-nos, Senhor, e ajuda nós nesse momento a fixar nossos olhos a Ti, que é um Deus de amor. Ó Senhor, ajuda nós te pedimos, olharmos para Ti, Senhor, e aceitar a orientação da palavra de Deus para nossas vidas. Ajuda nós, Pai, a sermos instrumentos em Tuas mãos, ó Pai, para sermos úteis na Sua presença. Senhor, nada podemos ser sem Ti, nada podemos, Senhor, fazer sem a unção sobre nós. Então nós te pedimos também a Tua presença, a Tua unção na Tua palavra, no Teu Espírito sobre nós, porque é a Tua unção, Senhor, que despedaça o jugo, Senhor, e desfaz as obras do diabo sobre nossas vidas. Confiamos em Ti, Senhor, e não em nós mesmos. Confiamos no Senhor, porque reconhecemos que só em Ti nós temos segurança para o nosso viver diário e também, Senhor, para nós termos provisão materiais sobre as nossas famílias, sobre nós. Confiamos em Ti, Senhor, para proteção, ó Senhor, não apenas para o nosso corpo físico, mas proteção, Senhor, para o nosso viver, para os nossos filhos, nossa família, onde quer que estejam, aqueles que amamos, pedimos proteção. Senhor, confiamos em Ti,
Ó Senhor, quando nós estamos necessitados, mas queremos confiar também no momento das alegrias, nos momentos bons que o Senhor nos proporciona. Ajuda-nos, ó Deus, a confiarmos quando confrontados por qualquer circunstância ou situação, pelos inimigos da nossa alma, ou quando estivermos em aflição, quando nós estivermos vivendo tempos de calamidade através da natureza, Pai, ou seja, de qualquer forma, Senhor, ajuda nós a confiarmos em Ti, Senhor, ó, em toda situação que nós necessitamos. Senhor, nós precisamos da Tua palavra e reconhecemos que ela é lâmpada para os nossos pés, para os meus pés, para os pés dessa pessoa que parou para ouvir essa palavra. Buscamos de Ti, ó Senhor, que o Senhor nos ajude a depender de Ti, a escolher confiar em Ti através da Tua palavra, através dos Teus conselhos, através, ó Senhor, da virtude que o Senhor nos traz através da Tua palavra. Ajuda, Senhor, nós compreendermos e reconhecermos que não apenas a Tua palavra é lâmpada, mas ela também é luz para o nosso caminho. E sem ela, Pai, nós atraímos grandes consequências de passos ruins, de tropeços, Pai, na vida, no caminho. Então, nós precisamos da luz para nos orientarmos, para termos entendimento, alcançarmos sabedorias e sermos, ó Pai, sábios para escolhermos o caminho que devemos andar. Senhor, guarda-nos, Pai, perdoa todos os nossos erros e pecados e o quanto que nós andamos distantes de Ti, da Tua palavra. Senhor, perdoa todos os nossos pecados que praticamos pelo afastamento, Senhor, dos momentos em que podemos estar meditando. Ó Senhor, perdoa todas as nossas fraquezas e imperfeições. Perdoa-nos, ó Senhor. Guarda-nos, Pai, debaixo do sangue. Purifica-nos. Ó Senhor, cobre-nos com o sangue precioso que Jesus Cristo derramou na cruz. Ó Senhor, para nos trazer a salvação, a purificação. Senhor, nós reconhecemos que precisamos de salvação, precisamos de libertação, precisamos, ó Senhor, do Teu perdão e precisamos ser restaurados, lavados pela palavra. Nós precisamos conformar a nossa vida diária pela palavra. Nós precisamos estar vivendo dentro da luz, ó Deus, e nos fortaleça a essa realidade para não cairmos em tentações. Livra-nos, Senhor, dos laços de Satanás. Livra-nos, Senhor, das tentações e, Senhor, das trevas que envolvem, Senhor, o nosso mundo. Ajuda-nos, Pai, a andarmos na luz, guardados, Pai, por Ti em todo o caminho. É o que nós Te pedimos. Abençoa, Senhor, essa pessoa que parou para ouvir essa mensagem e essa oração, Pai. Ó, que o Senhor possa tocá-la, que o Senhor possa fortalecê-la, que o Senhor entra na sua vida, entra na sua casa, na sua família. Toque-os, ó Senhor, com o Teu poder. Renova as Tuas forças. Renova, Senhor, a luz. Traga entendimento, traga sabedoria a cada um. Dê a eles a guarda, a proteção, a saúde, a bênção e a prosperidade. Esteja dentro da Tua casa, da Tua família. É o que eu oro hoje, em nome do Senhor Jesus. Seja uma bênção, sua vida seja uma bênção, e o nome do Senhor seja louvado e glorificado através da tua vida. Amém? Deus seja louvado.